meus queridos, estamos de volta e hoje a gente vai falar um pouquinho, na verdade vamos corrigir a atividade avaliativa de vocês, que vocês fizeram semana passada, tá bom? Então, vamos lá. A primeira questão, a filosofia é entendida como uma ciência universal que procura a razão mais profunda, ou seja, as causas primeiras de todas as coisas. Com relação ao conhecimento e às ciências, a gente está falando aqui das formas de conhecimento. Em confronto com a filosofia, é correto afirmar que tem A. O mito, tanto na Grécia Antiga como atualmente, encerra o sentido da filosofia, que é dar explicação para tudo, mesmo que para isso tenha que construir ideias fantasiosas e racionais. Então, o mito, ele como a gente viu nas aulas passadas, ele não tem o mesmo sentido que no período de Grécia Antiga. Então, hoje, na verdade, o mito ele vai sofrendo algumas alterações, como hoje a gente chama mito aquela pessoa que ela atende aí os requisitos que muito da população gosta, que é um jogador de futebol, que tem habilidades que muitos jovens gostariam de ter, é um cantor que tem aí uma qualidade vocal que muitas pessoas gostariam de ter, enfim, então é expectativa de você ter habilidades que você não tem, então você torna aquela pessoa um herói. E o termo que é utilizado hoje de mito, ele sofre alterações nesse sentido, ele sofre ressignificações. Então, item B. A filosofia é uma ciência que fundamenta opiniões dos indivíduos, não importando se elas são ilógicas ou inconsequentes. Então, a filosofia importa sim, a filosofia usa o conhecimento de forma racional e lógica. Tanto a filosofia como as outras ciências são conhecimentos racionais e teóricos. Não. Nós temos aqui o conhecimento mítico, que não é um conhecimento que faz análise teórica e racional, por exemplo. Então, a gente não pode colocar aqui o conhecimento mítico dentro desses critérios. Entender. A filosofia serve-se do senso comum, apesar de com ele não se confundir. Isso é pronto. Eu vou fazer uma análise trazendo hoje as fake news, por exemplo, que são informações que não são verdade, que são disseminadas e são reproduzidas e passadas adiante sem nenhuma análise. Então, muitas dessas informações que não são verdades do senso comum, ela não é... Muitos estudiosos, cientistas sociais, analisam esse fenômeno que é muito presente hoje na nossa sociedade. Então, ele estuda, ele analisa, mas ele não usa dessas informações que não são verdadeiras. Ele faz uma análise de como as pessoas e por que as pessoas estão passando informações sem ter o entendimento, ou então por que as pessoas não checam a veracidade, qual o intuito disso na sociedade. Então, isso a filosofia, por exemplo, ela analisa o porquê do que está acontecendo, mas ela não se apropria, ela não vai usar esse conhecimento que não é verdadeiro. Muito pelo contrário, vai estudar e analisar. Então, é o item D correto. Segunda, após estudar sobre o significado de filosofia, podemos afirmar que o conhecimento filosófico pode ser objetivo, preciso, seguro e inquestionável. Não. O conhecimento que está ligado à filosofia ele é um conhecimento passível de questionamento, sim. Então, não pode ser um conhecimento inquestionável. A filosofia ela defende a ideia da construção constante da verdade dos conhecimentos. Então, é algo ilimitado e uma fonte de conhecimento infinita. B. O conhecimento filosófico busca a aparência imediata de todas as coisas. Não, imediata não. A filosofia busca uma análise, um conhecimento muito mais aprofundado, muito mais complexo. Estrutural também, né? Tem C. O conhecimento filosófico é um conhecimento mítico. Não, o filosófico tem bases racionais e o mítico tem bases aí na irracionalidade. B. A filosofia é o conhecimento que busca questionamento o tempo todo. Sim, a base da filosofia é o questionar. E é isso que... essa característica da filosofia que é levada também para as demais áreas. Então, todo conhecimento, ela parte de um questionamento, de uma inquietação, né? Terceira. Ser filósofo é amar sabedoria. Por isso mesmo, a filosofia é um sistema pronto e acabado? Definitivamente não. Como eu falei na questão anterior, a filosofia ela defende de estarmos construindo, questionando
para entendermos, para conhecermos novas ideias e novas formas de chegar a um progresso diferente. Então, todos os dias, novas tecnologias são desenvolvidas, novas ideias são apresentadas nos meios acadêmicos e também socializadas nas escolas, enfim. Tem B, uma forma de observar a realidade com objetos específicos de um estudo, item incorreto. Então, a filosofia ela permite a gente ter um olhar mais sensível a esse questionamento. E também usar todos esses conhecimentos que estão ao nosso redor para fazer novas perguntas surgirem. E essas perguntas surgindo, novos conhecimentos podem surgir também. Então, um jogo instigante está igual aqui o D, né? Um jogo estudante, que é a possibilidade de ver um jogo instigante racional, que abre a possibilidade de ver outros mundos. Então, não é um jogo, né? A filosofia é muito mais organizada, ela é muito mais estruturada que um jogo racional. Uma maneira de pensar que independe de uma postura diante do mundo. Então, a filosofia ela não é só uma forma de pensar. Então, eu posso pensar, seguir uma ideologia, outra ideologia A, ideologia B, mas a filosofia, ela permite que você, independente do que você acredita, você questionar, você entender, compreender todo o mundo. Mas com isso, a partir dos objetivos específicos, a partir das ferramentas que ela em si propõe. Por isso, tão estudado, tão analisado e é tão importante também, não só para o próprio desenvolvimento, como também das demais ciências, como eu sempre gosto de falar. Quarta questão. Ao acúmulo de conhecimento e experiência das gerações que propiciam o avanço tecnológico em várias áreas da atividade humana, denominamos a cultura. Então, gente, falamos sobre cultura, sobre diversos aspectos, a cultura do nativo, dos indígenas, a cultura dos escravizados aqui no Brasil, e falamos um pouco sobre esse processo, falamos sobre como é importante a junção da cultura indígena, da cultura europeia, como também da cultura afrodescendente pra gente, enfim. Falamos sobre tudo isso e sobre esse conjunto, esse acúmulo de tradição, de conhecimento que são passados por geração por geração. É o que a gente tem por cultura, é o que nos identifica, que faz com que a gente identifique os nossos pares, como também é o que faz com que a gente se diferencie dos outros povos. Então, o meu sotaque, a minha forma de falar, a minha forma de me expressar, a minha forma de ver o mundo, a forma que é tudo isso que eu aprendi em contato com a minha família, em contato com as pessoas do meu grupo, enfim, de município, de escola, de igreja, enfim, tudo isso faz parte da minha cultura. Isso eu posso ir para outro lugar, morar em outro país, mas ainda assim eu vou ser um resultado de todos os elementos culturais do meu país, né? Tem quinta questão. Você estudou a filosofia, que a filosofia tem como objetivo principal o pensamento racional. Sinal alternativo que melhor se identifica com esse pensamento. E tem a crença religiosa. Não, a crença religiosa ela não tem ligações com a filosofia. E também a revelação divina, através da revelação divina, não está ligado com a base da filosofia. O êxtase místico, que impulsiona o espírito crítico. O que impulsiona o espírito crítico é a filosofia, não o êxtase místico. Tem as emoções que nos auxiliam na busca do raciocínio, não são as emoções que nos auxiliam na busca do raciocínio. Entender? O conhecimento das ciências, entendido como dotado de progresso e continuidade. Isso sim, é extremamente correto. O conhecimento das ciências, que é entendido como o progresso, o questionamento que nos leva... O que é o progresso? São os estudos, as formas de chegar às técnicas que são desenvolvidas, que cada dia faz com que novas verdades, novas formas de pensamento, novas teorias, elas cheguem pra gente, cheguem na sociedade. E hoje muitas pessoas estão estudando para que amanhã novas verdades sejam construídas, né? Sexta questão. Considerando que o mito pode ser uma forma de conhecimento, assinale a alternativa correta. Tem o mito obedece critérios científicos de comprovação? Não. Não precisa de comprovação para o mito. Conhecimento mítico segue um rigoroso procedimento lógico para estabelecer suas verdades. A lógica não é um atributo do mito, e sim da filosofia, da ciência.
O mito busca explicações definitivas acerca do homem e do mundo. A sua verdade independe de prova. Esse é o correto. Não precisam de prova para as justificativas do mito. As explicações míticas elas não exigem essa comprovação. Entender. A verdade do mito obedece regras universais do pensamento racional. A racionalidade não tem relação com o mito, isso é filosofia, ciências. 7. A filosofia é um conjunto de ideias sobrenaturais. Não, um mito é um conjunto de ideias sobrenaturais. 2. A filosofia tenta responder apenas as perguntas fundamentais. Não, a filosofia ela tenta buscar pergunta de todas as formas, desde quando é por isso que nós chamamos as crianças de importante, né, filósofos, uma espécie de filósofo. Por quê? Porque eles usam o questionamento todo, quando eles estão no processo de compreensão de mundo, de entender o que é o mundo, de entender qual a relação deles com o mundo, é um exemplo muito forte do que é a filosofia. Então, não são perguntas fundamentais. E em relação a quê? O que é fundamental, né? Então, as perguntas, de uma forma geral, elas são fundamentais, seja ela qual for. Porque quem está perguntando, de alguma forma, ela está inquieta com algo. Então, para acalmar essa inquietude, ela vai desenvolver algum conhecimento. Todo conhecimento que é desenvolvido é um ganho, né? Terceira questão. A filosofia é um fazer constante. O filosofar, correto. Então, apenas a alternativa 3 correta. 8ª questão. A filosofia é entendida como uma ciência universal, que procura a razão mais fundamental, ou seja, as causas primeiras de todas as coisas. Com relação ao conhecimento e às ciências, em confronto com a filosofia, é correto afirmar que, item A, o mito, tanto na Grécia Antiga, essa questão é uma questão igual à primeira, você deve ter colocado aí a mesma resposta, aqui o item D. 9ª questão. Os mitos apresentam características específicas, assinale a alternativa que possui elementos ligados a uma consciência mítica. Então, nessa questão, vamos precisar do conhecimento mítico. Tem A, aceita questionamentos passando constante por processo de revisão. Então, esses questionamentos, esse constante questionamento, nós estamos falando do conhecimento filosófico. É baseado na tradição, na escrita puramente racional. Racionalidade não é a característica principal. É uma verdade resultante de uma compreensão sobrenatural e intuitiva da realidade. Isso sim, ó, sobrenatural. Então, quando a gente fala em sobrenatural, a gente liga ao conhecimento mítico. Consiste no apelo das forças sobrenaturais. São representadas normalmente por pessoas comuns, não são por pessoas comuns. Porque a gente retoma a ideia na Grécia, que não são pessoas comuns, são deuses, semideuses. Tá? Então, vamos para a 10ª questão e última questão. Então, conhecimento vulgar. O conhecimento vulgar é o conhecimento essencial. Não, vamos para cá, a gente vai colocando os números. É uma forma de conhecimento essencialmente crítica que procura entender as causas mais profundas dos fenômenos. Então, crítica, essencialmente crítica, é a filosofia. Conhecimento filosófico número 5. Tá feio, mas dá para entender aqui, que é o 5. Conhecimento de Deus através da revelação, de suas revelações, é religioso. 3. O conhecimento do povo é aquele que é aceito pela maioria sem análise. É o conhecimento vulgar. O conhecimento vulgar tem senso comum. Conhecimento que se dá através de instrumentos técnicos e recursos de observação. Ciência. Estão falando do conhecimento científico. 5. Último. Baseia-se em explicações para determinados fenômenos que nascem da imaginação. Olha, nascem da imaginação das pessoas na determinada comunidade. Falando do mito. Pronto. Então, assim a gente encerra a nossa correção. Espero que vocês tenham mais acertado. E a gente se encontra na nossa próxima aula. Fiquem bem, estejam bem. Até logo.